Olá a todos, que bom poder estar aqui novamente em mais um programa para falar a respeito de um assunto que move toda a nossa vida, que é o emocional. E devido a todos esses assuntos importantes, que já temos falado nos programas anteriores, que vamos falar hoje, que ainda falaremos daqui para frente, por isso eu te digo, vamos pensar. E a gente tem pedido para todo mundo que está vendo a gente aí do outro lado da telinha, se quiser participar, você pode mandar suas perguntas através das redes da MDTV. E o interessante é que hoje a gente vai começar através de uma pergunta, que mandaram nas redes sociais. Uma pergunta bem pertinente, muito importante, e na verdade é uma pergunta que abrange muitas coisas do emocional, até da parte profissional disso. Então vamos tratar um pouquinho a respeito disso, depois a gente entra no nosso tema. A pergunta que fizeram, que foi muito legal, que veio através do Romildo Alcântara. Romildo Alcântara, muito obrigado por ter participado e enviado a sua pergunta nas redes sociais da MDTV. A pergunta é muito pertinente a tudo que a gente fala aqui. Já vou direto, A pergunta diz assim: Oi, se puder responder, como faço para me tornar psicanalista? Obrigado. Nós que agradecemos da MDTV, Romildo, por sua participação. Essa pergunta, ela abrange muita coisa, porque a gente já está falando do lado profissional de você cuidar do emocional, como se tornar um psicanalista. E é uma pergunta que as pessoas têm feito, as pessoas às vezes chegam no consultório, olha que legal o que você faz aqui, como eu posso me tornar? É uma pergunta frequente até. Envolve alguns caminhos, que eu vou falar aqui um pouquinho para responder a pergunta do Romildo, e quem já tiver a mesma dúvida também vai saber agora. E lógico, até penso em trazer para o programa um programa específico só sobre como se tornar um psicanalista, mas aqui a gente vai responder aqui alguns tópicos que são bem importantes, para você já ficar pensando, você que tem esse interesse de trabalhar com o cuidado do emocional das pessoas. A psicanálise, ela é em suma a cura pela fala. Muitos já devem ter ouvido isso, a cura pela fala. Então você precisa de alguns passos para entender a cura pela fala, para trabalhar como psicanalista e como se tornar um psicanalista, assim como o Romildo fez na sua pergunta aqui. Quando Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, ele foi um médico, um psiquiatra, ele criou a psicanálise. Ele viu em algum momento que ele precisava cuidar no foco do que está incomodando a pessoa no invisível. O que é o invisível? Problemas emocionais, você não vê. Às vezes você até vê externamente a pessoa mal, ela está com alguns problemas físicos, porque decorrente de problemas emocionais. Mas para isso, Freud ele falou assim, poxa, eu vou ter que criar uma estratégia para curar o invisível, o tal do problema emocional. Então ele criou alguns passos, nomeou de psicanálise, que é do psique, então você tem cuidado emocional, e os passos da formação de um psicanalista seguem até hoje do que foi criado por Sigmund Freud lá atrás. Existem 3 passos para você se tornar psicanalista. Teoria, supervisão e análise. O que é isso? Quer dizer que quando você for querer estudar a psicanálise para poder se tornar um psicanalista, você tem que ser um local em que vai te ensinar esses 3 passos, teoria, supervisão e a análise. Existem vários institutos, escolas, tem escolas EAD muito boas que têm esse tripé psicanalítico, teoria, supervisão e análise, que podem preparar. Mas quem que pode ser um psicanalista? Qualquer pessoa que se sinta, que aquele chamado interno, sabe? Parece que eu preciso ajudar as pessoas, eu tenho esse sentimento. Então você pode procurar se especializar como psicanalista. Tem que ser maior de 18 anos, ensino médio completo ou preferencial estar cursando um curso superior ou já ter terminado, porque abrange assuntos até tão quanto o ensino superior abrange. E você tendo essas qualificações, acima de 18 anos, ensino médio completo ou desejável que esteja cursando ou concluído um curso superior, você pode procurar um desses institutos. Você pode ir no Google agora. Deixa eu procurar uma escola. Eu sempre indico para o pessoal a Escola de Psicanálise Intelecto. Esse é o nome da escola. Você digitar no YouTube, ou no YouTube tem vários vídeos da escola, assim como no Google também. Escola de Psicanálise Intelecto. É uma escola que eu sempre indico. Por quê? Ela trabalha com aquele tripé, teoria, supervisão e a análise. Por que esse tripé?
você tem que aprender a teoria da psicanálise, o que Sigmund Freud deixou nos registros, né, e compilou tudo para poder ser a parte teórica da psicanálise, e depois você tem que passar para supervisão e análise. Então você vai lá, vamos supor que você entra na escola de psicanálise e começa a estudar. Você vai aprender a parte da teoria, o que Freud falou que é a psicanálise, os testes que ele realizou, né, em pessoas quando ele estava atendendo já como psicanalista. Ele era médico, mas ele criou a psicanálise, então ele começou a atender do formato da psicanálise como é hoje, a cura pela fala. Então você vai começar a aprender a parte da teoria. Depois você vai passar para outra parte do tripé, que é a supervisão. Geralmente, essa escola, por exemplo, que eu indiquei para vocês, a Escola de Psicanálise Intelecto, você pode procurar no Google, eles têm a parte de supervisão também. Eles fazem por vídeo, é EAD, então você consegue fazer de onde você estiver. Então você consegue fazer a parte de supervisão com alguém por vídeo da escola. Você vai lá e faz uma chamada de vídeo, por exemplo, ali eles vão supervisionar, fazer a parte da supervisão, debater caso clínico, como que atende um paciente, como que você consegue abordar, né, para chegar à cura na psicanálise. Olha que importante que tem esse passo do tripé. E a última parte do tripé é a análise pessoal, porque você tem que saber como que é ser um paciente. Você tem que fazer análise. Então nunca esqueça, um profissional da psicanálise, ele tem que fazer análise, ele tem que ser um paciente sempre. Ele tem que sempre, além de estar cuidando do emocional, porque ele vai ouvir muita coisa, então ele tem que colocar isso para fora com um psicanalista ou um terapeuta para ele. Então, teoria, supervisão e análise, procurar uma escola, EAD tem bastante, né, umas escolas boas, como essa que eu falei, vou falar o nome de novo, Escola de Psicanálise Intelecto, você pode procurar, ele tem esse tripé psicanalítico, e você vai conseguir se formar. Maior de 18 anos, ensino médio completo ou desejável superior. É isso, você pode... Ah, mas precisa ser médico? As pessoas sempre perguntam, precisa ser médico para ser psicanalista? Não, não precisa ser médico para ser psicanalista. Você precisa ter essas qualificações, né, 18 anos, ensino médio completo, superior, e o desejo de cuidar das pessoas. Se você parar para pensar e ver que você não tem essa vocação, uma dica que eu te dou, poxa, procura várias outras profissões, mas se você se sente chamado a cuidar das pessoas, aí você vai procurar os estudos da psicanálise. Romildo, espero ter respondido a sua pergunta. E se você quer fazer mais perguntas, assim como o Romildo fez, e a gente vem, traz para cá e responde para vocês, pergunte nas redes da MDTV, no Facebook, onde você tiver a MDTV seguindo aí, pode deixar sua pergunta, eles vão trazer para mim e nós vamos responder juntos aqui no programa. Então vamos lá, né? O assunto de hoje envolve até algumas coisas que a gente falou aqui, né? Respondendo a pergunta, né, do telespectador. Nós vamos falar a respeito de alguns tipos de terapia e como que é o funcionamento deles. Sabe por quê? As pessoas têm perguntado também, né? Você pergunta, na verdade, eu sempre ouço isso. Por quê? A cura pela fala, que é lá na terapia que é tratado, que a gente traz muito aqui os problemas emocionais, a pessoa chega na terapia, cura pela fala por quê? Ela chega lá e fala, tô com problema disso, disso, disso. Às vezes é uma autoestima. Tô com problema disso, disso, disso. E é a ansiedade, isso, depressão. Ou problema com abusadores, mães narcisistas, né, vítimas. Então, vários problemas as pessoas vêm e relatam isso pela fala. E o psicanalista ele vai conduzindo essa fala, uma escuta profissional, até identificar isso pelo foco. Isso aí o psicanalista faz lá. Só que esse tipo de terapia, ele tem duas ramificações. As pessoas falam assim, eu procuro um psicanalista como? Eu vou até um consultório? Sim. Você pode ir lá, até um consultório fisicamente, um consultório físico, ir lá, falar com a secretária, agendar uma sessão, umas sessões, pacotes de sessões, tem vários tipos de psicanalistas que fazem por pacote, por sessão. Só que a pandemia, ela deu luz para uma ramificação que até outros profissionais da saúde seguiram, que é a terapia online. A terapia online, ela é basicamente o que está sendo o mundo hoje. Médicos estão tratando através por vídeo. Faz uma videochamada com um doutor tal e você vai, um gastro, um dermatologista, e pode tratar por vídeo. E a psicanálise também. E na pandemia, como todo mundo teve que ficar em casa, era meio perigoso você sair por contrair, né, o Covid, aquelas coisas todas. Então o que fizeram? Eles pensaram, poxa, vamos dar luz ao vídeo, tratar por vídeo.
E a terapia psicanalítica não fugiu disso também. Então apareceu muito, já tinha até um pouco antes, mas apareceu muito na época da pandemia, as consultas ou sessões online. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, porque as pessoas perguntam assim, mas espera aí, funciona eu fazer uma terapia online? A gente vai falar bastante sobre isso hoje e esses benefícios. A terapia online é fantástica. Você vai, por exemplo, ligar para um terapeuta. Pega um psicanalista da sua confiança, né? Às vezes as pessoas que atendem comigo, por exemplo, procuram atendimento comigo, elas às vezes, encontrei o seu contato na rede social, viu você no YouTube, né? Inclusive, se você quiser me seguir no YouTube, você vai lá no Psicanálise Play, que é o canal do YouTube. E se você, às vezes, entrar em contato com um psicanalista, eu atendo só online, ele vai falar para você. Aí você vai ficar pensando assim, mas espera aí, achei que um psicanalista tinha que ir até um lugar, deitar num divã e a pessoa ia lá falando. Pode ser feito online? Sim, os benefícios da terapia online são vários. E as pessoas falam, mas fica a desejar com a terapia presencial? Não, e a gente vai falar por quê. Entre os benefícios da terapia online, né, como eu sempre trago aquelas perguntas reflexivas para a gente tratar do assunto, também não deixei de fora as perguntas reflexivas sobre a terapia online. Por exemplo, acessibilidade geográfica é bom com a terapia online? É lógico que é. Às vezes você encontra um psicanalista, ele falando algum vídeo, aqui no programa você me ouve falando, ou algum outro lugar, e fala assim, nossa, eu queria tanto fazer terapia com esse psicanalista. Aí você acaba olhando lá nas redes sociais, por exemplo, nossa, mas ele é lá de São Paulo, capital, ele é lá do Rio de Janeiro, ele é de Mogi Guaçu, né, da onde a gente está falando, e você às vezes é de outro lugar. A psicanálise, a terapia online mudou isso. Você pode ter acesso ao terapeuta da sua preferência, o terapeuta ou a terapeuta, através da terapia online. E a área geográfica, isso não conta mais. Então, a acessibilidade geográfica, que é esse tópico aqui, é muito fácil, porque você pode falar com o terapeuta que você selecionou, quero falar com ele, ele atende online e ele vai fazer então uma chamada de vídeo com você, da onde você estiver e aonde ele estiver, não vai ter problema. E como que funciona isso? É uma chamada de vídeo. Você já falou com parentes ou amigos no WhatsApp por vídeo? É a mesma coisa. O importante é sempre manter a cura pela fala. Você precisa falar e precisa ver. Mas por áudio? Não, a gente não está falando por áudio. É por uma chamada de vídeo. Então isso existe o Google Meet, o Zoom, o próprio WhatsApp Vídeo. Então geralmente o terapeuta vai te conduzir, se ele atender online, para uma plataforma que atende isso. Então lembre-se sempre, demérito não tem nenhum, só tem vantagens. A acessibilidade geográfica é uma, onde você estiver, você pode fazer uma sessão online. No outro tópico aqui, que a gente viu aqui, é sobre a flexibilidade de horários. Às vezes um terapeuta, um psicanalista, ele atende no consultório dele, por exemplo. Às vezes eu atendo em consultório também, no meu caso. Mas às vezes chega uma pessoa e fala, eu quero fazer terapia, mas é depois das 6 da tarde, e agora? Já fechou seu consultório. A flexibilidade de horário veio também trazer benefícios na sessão online de terapia. Então, às vezes, você vai procurar um terapeuta, um psicanalista, ele vai atender online e às vezes ele tem horários diferenciados. Por quê? Às vezes o terapeuta, ele está lá no escritório dele, mas já fechou, mas ele pode atender, ele liga a câmera ali e fala com você. Ou ele já está na casa dele, ele tem um escritorinho ali, chama você. Então, existe a vantagem disso também. Além da geografia, né, do lugar que você estiver, não tem problema, você pode fazer a sessão de onde você estiver. E assim também o horário. Eu lembro, né, quando começou na pandemia, muitas pessoas vieram fazer o atendimento online e a gente fazia até horários diferenciados. Sábado à tarde, preciso no domingo, às vezes o terapeuta pode fazer. Então, olha como é importante isso, como flexibilizou muito o acesso à terapia, sem você ter que ir até o local e horário específico. Imagina, 3 horas da tarde no consultório, você tem que pegar um ônibus, um carro, trânsito e chega até lá. Mas isso mudou. A terapia online pode ajudar, tanto no lugar que você está, quanto também o horário. Maior privacidade. Opa, isso aí é uma coisa importante. A terapia, ela precisa ter muita privacidade. Por isso que quem já fez presencial sabe que às vezes ele está numa sala, né, muitas das vezes, fechado,
não tem ninguém perto, só você e o terapeuta, né? Você ou a terapeuta, né? O paciente, terapeuta, e pronto, ali eles vão debater os casos que são trazidos, as demandas para ser tratado na terapia. E a parte da privacidade no vídeo também se mantém. Um exemplo bem legal que eu gosto de falar é que às vezes as pessoas procuram, uma pessoa, por exemplo, que eu estou lembrando aqui, ela veio e me procurou, eu preciso fazer terapia, por favor, você atende? Eu falei, eu atendo online, eu atendo online. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas eu não tenho muito lugar para eu fazer, porque as pessoas em casa falam bastante e eu preciso de um lugar e realmente tem que estar num lugar sozinho, tranquilo, sem ninguém te atrapalhar. Aí ela falou para mim, eu tenho carro. Olha que interessante, eu tenho o carro só, o carro fica lá na garagem. E a gente fez, falou, você pode ficar dentro do carro nesse momento? Liga a câmera ali, a gente vai falando? Pode. Então a parte de ser reservado da privacidade para uma sessão de terapia também se mantém quanto à terapia online até nisso. Então aonde você estiver, o lugar que eu consigo ficar mais tranquilo é no meu quarto. Você vai fechar o quarto. Ninguém vai dar, tô na sessão, fala pro pessoal da casa, fecha ali e você faz sua sessão. Então, onde você estiver também, tendo a privacidade para você, o terapeuta já vai estar no canto dele ali também, né, que chama set psicanalítico, né, o lugar que o psicanalista faz a sessão, tem esse nome na teoria, né, da psicanálise, é um set psicanalítico. Então ele vai estar no seu set psicanalítico ali, chamar você por vídeo, você vai estar onde estiver, até dentro de um carro. O importante, lembre-se, é olhar, você vai ver por vídeo, e a cura pela fala, falar. Então, as duas ferramentas que o terapeuta precisa, ele vai ter no vídeo, que é você falando e também vai poder te ver, né? Hoje em dia a tecnologia permite. Um tópico bem importante, agora que eu nomeei aqui, é a acessibilidade para pessoas com mobilidades reduzidas. Existem pessoas, né, isso aí eu já atendi, não foi uma nem duas, pessoas que às vezes têm problema de mobilidade. Tem um problema na perna, alguma coisa assim, não consegue se locomover. E a psicanálise, a terapia online ajudou muito essas pessoas. E isso também no caso da terapia online pode ajudar. Eu estou com problemas emocionais, não sei o que é, preciso de uma ajuda de um psicanalista. Pronto, você procura um psicanalista ou uma psicanalista, você vê se ela atende online e você faz ali a sua sessão sem ter que se locomover. Lembre-se sempre, o problema da saúde emocional, você cuidar da sua saúde emocional, os problemas que tem, né, no seu emocional, ficou muito fácil agora, com todos esses benefícios que a gente tem falado até agora. Geográfico, não importa onde você está, horário, não consigo me locomover, pronto. A terapia online é uma solução para você. Uma outra questão que eu trouxe aqui é a continuidade das sessões em viagens e mudanças. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu atendia muitas pessoas presencialmente no meu consultório, né? Eu tinha uma parceria também em São Paulo, capital, um tempinho, então eu comecei a atender muitas pessoas lá. Só que depois de um tempo, eu precisei me mudar. E aconteceu isso também com pacientes, eles precisavam se mudar. Poxa, e agora? Como é que eu vou lá na salinha, no consultório, para poder tratar com o meu psicanalista? Pode dar continuidade a esse tratamento através da terapia online. Isso ajuda muito, porque você consegue continuar a linha de tratamento com um terapeuta que você já está acostumado fazendo por vídeo. Então tem muitas pessoas hoje em dia, no meu caso, que eu comecei atendendo presencialmente, ou mudaram, hoje tem uns agora que até está fora do país, mas continuamos, né, os nossos atendimentos, eu continuo atendendo essas pessoas como psicanalista por vídeo, então não muda. Então essa é uma grande vantagem. Vou procurar um terapeuta agora e ele atende por vídeo. Que bom, porque se você precisar mudar ou ele estiver onde for, ele pode ou vocês podem continuar fazendo a sessão de onde estiver. Essa é uma grande vantagem, a continuidade do tratamento. Isso pode ser mantido também na terapia online. Menos estigma e menos constrangimento. Olha que palavra que importante, constrangimento. A terapia online, ela trouxe um dado, tanto para psicólogos, psicanalistas, médicos, né, psiquiatras, para o atendimento online. Trouxe muita informação. E uma dessas informações foi de pessoas que às vezes se sentem constrangidas de procurar um atendimento emocional. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está com algum problema emocional, ela sente que tem alguma coisa, não sabe o que é, por isso que ela sabe que precisa de ajuda,
Só que ela fala assim, poxa, eu não quero entrar num consultório, as pessoas vão ficar... Embora que não tem problema nenhum quanto a isso, mas às vezes as pessoas internamente, né? Vão entrar no consultório, vão me chamar de... você tem problema. Não tem nada a ver com isso, tá? Já falei que a terapia é para todo mundo. Mas às vezes as pessoas têm isso dentro delas. Então o constrangimento de ir até um local pode ser cessado de você fazer uma terapia online. E o dado que apareceu, muito importante, um dos dados, que foram vários que foram colhidos de profissionais como os psicanalistas nesse tempo de atendimento online da pandemia, um dos dados que foram levantados é esse, em que você pode estar constrangido de procurar um consultório de psicanálise, por exemplo. Tendo esse problema, você pode fazer por vídeo. Sabe que você não vai ter que ir em nenhum lugar, você vai chamar seu terapeuta ali, naquela confidencialidade, pronto, né? Tá tudo mantido ali, o sigilo que tem que ter, e você faz a sua sessão. Lembre-se sempre, as pessoas falam assim, nossa, mas a terapia online pode ser ruim, é melhor lá estar presencial. Outro dado que foi levantado, não. O benefício da terapia online é tão quanto bom quanto presencial, porque as duas ferramentas que eu acabei de falar para vocês aqui, ela já tem, que é ver, você vai ver por vídeo, né? Por isso que não pode ser por áudio, por vídeo, e a fala. Então a cura pela fala. Então, tendo essas duas ferramentas, a terapia ela vai funcionar. E eu posso testificar para vocês que sim, que quanta gente já se beneficiou da terapia online, tá? Tratando agora para o próximo passo aqui, é a sensação de conforto. É literalmente como eu falei para vocês, a pessoa vai procurar um terapeuta, nossa, eu atendo online. Olha como é confortável, por exemplo, para o paciente. Eu consigo fazer do meu quarto, ele vai fazer do quarto. Estou trabalhando e tem uma salinha aqui que eu consigo fazer no horário tal. Pronto, está reservado, você tem um local, mais conforto para você. Aquele negócio de pegar trânsito, tudo. Eu nem quero aqui tirar o mérito, porque eu também ainda atendo presencial no consultório, porque às vezes o pessoal, mas você está falando tanto da terapia online, então ela é mais? Não, é que este é uma outra ferramenta, o online é uma outra ferramenta que apareceu, que ajuda no tratamento do emocional, e é tão bom quanto. Mas eu já faço presencial, continua, você pode fazer, tá tranquilo. Mas o que a gente está trazendo aqui é tentando tirar a mistificação das pessoas de quanto a terapia online funciona, não funciona, é bom, não é bom. Então tudo que a gente está falando aqui, e resumindo até agora, que a gente tem muito para falar ainda, mas resumindo até agora é o seguinte, a terapia online, ela funciona. Um outro tópico importante aqui é a ampliação do acesso a especialistas. Por quê? Às vezes você precisa falar com um psicanalista, você procura, ele atende online, ele vai fazer por vídeo por você, vamos no horário tal, você me procura, o terapeuta geralmente ela dá essa instrução para você, olha, vamos fazer online? Então no horário tal, no dia tal, você fica num lugar tranquilo, com internet, com seu celular geralmente, onde você vai conseguir ali fazer a sua sessão de psicanálise, ele vai te chamar por vídeo. E uma coisa importante que falou aqui é que você pode ter acesso a especialistas de outras especialidades, por exemplo, por vídeo. Por exemplo, eu atendi uma pessoa em que ela ficava num lugar afastado da cidade. Ela vivia num lugar que para ela chegar no centro, perto de onde ela morava, era muito longe. Então ela não saía muito do lugar, tipo uma chácara, uma fazenda, no lugar que ela morava. E ao fazer o tratamento da psicanálise por vídeo com essa pessoa, teve um momento que a gente identificou. Até ela mesma falou, poxa, eu acho que eu preciso de outra especialidade, né? Às vezes ela precisa de medicamentos, tem que passar com um médico psiquiatra. E às vezes ela falou, e agora? Eu tenho que ir lá agora e atendo aí com você online? Não. Ela conseguiu achar, com uma outra especialidade no caso da psiquiatria, ela encontrou um médico psiquiatra, ao mesmo tempo que ela fazia o tratamento do emocional psicanalítico, ela conseguiu por vídeo um tratamento com um psiquiatra que fez também por vídeo. Então, o acesso a outras especialidades, nem só isso, né? Um nutricionista, ao gastrointestinal ou qualquer outro tipo de especialidade da medicina, muitos deles estão atendendo, né, online. Às vezes é exames físicos que às vezes compromete, você tem que ir lá mesmo. Mas às vezes tem especialidades que te ajudam. Então, a acessibilidade, a ampliação a outras especialidades por ser por vídeo é muito bom. Então lembre-se sempre, mas eu estou aqui num lugar afastado, viajo muito,
Eu tenho um paciente que ele faz a terapia comigo e ele trabalha viajando. Mas no nosso horário, na nossa sessão, ele vai sempre estar lá, de onde ele estiver, no hotel, ou ele, às vezes, uma vez ele parou o carro, era noitezinha, ele falou, chegou na hora na nossa sessão. Ele parou o carro, ficou lá dentro, chamou por vídeo e ali a gente fez a nossa sessão. Olha quantos benefícios e acessibilidade que você tem com a terapia online, não só com a psicanálise, como outras especialidades também. Isso é muito importante a gente ressaltar. Uma outra questão que falaram aqui, é o uso de plataformas, que a gente na verdade trouxe para debater, que é o uso de plataformas tecnológicas avançadas. Essas ferramentas que antes a gente utilizava para reuniões de trabalho ou você fazer um negócio com o seu cliente, hoje tudo é utilizado para a sessão online, por exemplo, da psicanálise. Vamos tentar lembrar de algumas aqui, tem o Google Meet. Google Meet, para quem sabe, é aquela reunião, plataforma que você consegue fazer reunião à distância, online. Tem o Zoom, muita gente usa até em aulas, o Zoom, todo mundo lá entra na janelinha ali, vamos fazer, também você pode fazer sua sessão. O terapeuta geralmente ele vai ter uma específica que ele vai te falar, ver se atende você. E às vezes tem o WhatsApp vídeo, que essa esmagadora hoje em dia está sendo utilizada, porque a pessoa vai lá, ela marca o horário para você, ela faz a chamada de vídeo. Então, essas plataformas tecnológicas, elas ajudaram muito a você ter acesso à sua sessão de terapia. Então, é muito importante você lembrar disso. Não importa onde você estiver, não importa, o terapeuta é de tal lugar e não está perto de mim, também não importa. Se ele atender online, ele vai te atender. E as ferramentas que você tem são inúmeras. Terapeuta, eu não posso por Zoom, eu não tenho esse aplicativo, tem outros, então são inúmeras. Tem uma pessoa que eu atendo pelo Google Meet, a maioria pelo WhatsApp vídeo, mas ela prefere pelo Google Meet, eu também tenho esse acesso, então nós vamos fazer a nossa sessão ali. Não perde nenhuma qualidade da sessão sendo online, seja por qualquer outra plataforma ou esses meios tecnológicos, tá? O outro tópico muito importante, e não menos do que os outros, é a intimidação, uma menor intimidação para iniciantes. A psicanálise, ela pode ser estigmatizada por outras pessoas. As pessoas podem falar sem conhecimento. Olha, psicanálise é pessoas para louco, é pessoa que tem algum tipo de... Não, psicanálise é para pessoas até muito saudáveis. Por quê? Eu falei isso aqui no primeiro, no segundo programa. Nossa, se você acompanha aqui, vou falar de novo. Todo mundo deveria fazer terapia pelo menos uma vez na vida, tendo problemas aparentes emocionais ou não, que seja só pelo autoconhecimento, para a pessoa entender que ela tem mecanismos internos que ela ainda não conhece, que pode ajudar em vários aspectos da vida. Às vezes ela vai lá e na terapia ela descobre que ela tem uma coragem imensa e ela não sabia. E o terapeuta, através dessa cura pela fala, ele vai conduzindo e ajudando ela a identificar, olha, você sabia que você tem essa força? E a pessoa descobre. Então, de um jeito ou de outro, por exemplo, em algumas dificuldades que ela vem enfrentar na vida, ela pode utilizar os mecanismos que ela vai descobrir na psicanálise. Então, por isso que eu falo, todo mundo deveria fazer terapia, pelo menos uma vez na vida, que seja pelo autoconhecimento. Mas cheguei na terapia, não tenho problema emocional nenhum. Poxa, mas vai se conhecer. Isso é muito importante, é uma ferramenta ou ferramentas que você vai descobrir dentro de você com a ajuda e a condução do psicanalista para que você possa utilizar e se beneficiar com essas ferramentas internas que você tem, ainda não reconheceu, mas na terapia sai muitas dessas coisas. Então, a intimidação às vezes, poxa, eu vou ter que fazer a terapia, o que vão falar de mim? Já tira isso. Todo mundo deve fazer terapia. Muitos famosos fazem terapia. E eu lembro, atores, e até eu já fiz essa pesquisa. Eu lembro que eu falei com um terapeuta, que ele é de um ator. E ele falou, cara, os atores ou pessoas famosas, eles têm problemas emocionais ou pelo menos querem se conhecer. Não tem problema. Lembre-se sempre. Eu tenho que fazer terapia? Seria ideal, porque se você não se identifica nada com um problema emocional, mas o autoconhecimento pode te ajudar. Tenha essa experiência, tire da cabeça o que as pessoas às vezes falam da psicanálise. Psicanálise funciona, psicanálise é para doido. Esquece isso, a psicanálise é para ajudar, é um benefício
É uma ferramenta que Freud, que a gente falou no começo, que criou a psicanálise, é o que ele criou lá atrás, trazer à luz o conhecimento da própria pessoa com as ferramentas psicanalíticas. Então, às vezes você está aí, poxa, parece que eu não tenho nenhum problema emocional, mas se você ver que você tem a necessidade, e isso é uma dica que eu dou para você, você tem ferramentas para conhecer ainda mecanismos internos que nem você sabe, e na terapia vai sair. Então, a terapia online, por exemplo, para quem vai começar, poxa, eu quero fazer a terapia a primeira vez, nunca fui atrás disso. Você está falando aí no programa, vamos pensar que tem que fazer terapia, acha o que eu quero fazer. Então, a dica que eu vou dar para você, procure um terapeuta. Seja pela online ou presencial, o online ajuda muito, você não precisa nem ir muito longe para você ter a sua sessão de onde você estiver. Então lembre-se sempre, vai te ajudar em vários aspectos da vida. A terapia online ela funciona assim como a terapia presencial. Um outro tópico bem importante que a gente tem que falar sobre isso é que a terapia online ela pode ajudar você e o terapeuta, duas ajudas ao mesmo tempo. O terapeuta, às vezes, ele perde tempo. Eu lembro que eu pegava um trânsito de aproximadamente mais de 1 hora, às vezes, para poder chegar até um consultório. Para ir lá atender 2 ou 3 pessoas, porque ali depois ele tem que pegar o trânsito para ir para outro lugar, às vezes ele tem outros projetos. E também para o paciente. Poxa, eu tenho que sair daqui, ir ali, pedir para o meu chefe, porque eu tenho sessão de psicanálise agora. Tudo isso ela pode ser resolvido ou resolvidos esses problemas com a terapia online. Então nunca se esqueçam, agora acabou até a desculpa, né? Poxa, eu vou ter que procurar um consultório. Não. Agora você pode fazer a sua sessão de terapia que seja para o autoconhecimento. Faz o teste. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui? Pense sobre sua vida. Veja se você acha que tem mecanismos internos que você às vezes tem e não conhece. Tenho certeza que se você procurar uma terapia, faz por um tempo, tenha essa experiência. Às vezes as pessoas não se dão ao luxo da experiência. Pô, é uma experiência, vai lá, faça. Às vezes você conhece, procure na internet, pô, esse me agradou, ou essa terapeuta me agradou. Você vai, procura, faz uma sessão, faz 2. E ali você vai ver o quão é importante você saber que internamente as ferramentas que você tem, que até desconhece agora, mas você ainda vai descobrir. A terapia online ela vai ajudar. Todos esses benefícios que a gente trouxe aqui é para te ajudar. O programa que a gente está trazendo, essa proposta aqui do Vamos Pensar, é para você sempre saber que existe solução para o problema que você tem aí guardadinho dentro de você ou para mecanismos internos que você ainda desconhece. Eu nunca gosto de terminar o programa sem dar um exemplo. Olha o exemplo importante que a gente vai dar e o que eu vou falar para vocês. Chegou um homem de aproximadamente 41, 42 anos procurando a terapia uma vez. Isso aí foi até um pouquinho antes da pandemia. Ele procurou, ele era uma pessoa bem resolvida. Uma pessoa normal que não é um terapeuta, ele até estranharia. Ué, por que você está procurando a terapia tendo uma vida bem redondinha, uma vida bem regrada, perfeita, parecia, né? Ele era uma pessoa extrovertida, uma pessoa que era alegre. Você via que quando você conversava com ele, ele trazia coisas legais da sua vida, coisas importantes, boas. E a primeira pergunta, logo que eu identifiquei isso, que ele me procurou, a gente fez a sessão, isso foi ainda no consultório, hoje a gente atende online, só para vocês saberem, né? É um dos pacientes que eu tenho que migrou para o online, a gente fala até hoje. Ele não tinha problemas emocionais tão aflorados, ele não tinha problemas emocionais específicos, mas ele ouviu falar que ele poderia ter um conhecimento maior sobre ele mesmo fazendo a sessão com um terapeuta, com um psicanalista. Então a gente atendeu um pouquinho, entrou a pandemia e a gente atende online, por WhatsApp vídeo. Olha que legal, a gente faz por WhatsApp vídeo. Toda semana eu falo com ele. Ele descobriu tantas ferramentas internas que hoje ele estava montando um negócio na época. Hoje ajudou ele porque ele descobriu a força interna que ele tinha. Hoje o negócio dele vai bem, ele é um empresário. Hoje em dia ele estava começando, né, nessa empreitada quando começou a falar comigo. Olha como foi importante para ele. Então ele foi de um jeito ou de outro, ele foi se redescobrindo. A terapia, ela navega por caminhos onde você desconhece de você mesmo.
Por isso que é o invisível. Eu lembro que eu falei no primeiro programa aqui, às vezes a gente olha no espelho e fala assim, eu me conheço, por quê? Eu estou me vendo, eu sou esse aí que está no espelho. Mas e o que está no invisível? E o que move você que está lá dentro da sua cabeça, da sua mente, que você ainda não sabe, está interno. E o que está ali interno, às vezes, você vê só a pontinha do iceberg, mas tem muita coisa escondida ali que vem através de força, de energia, de conhecimento de ferramentas para te ajudar que a terapia traz. Então lembre-se sempre, a terapia online traz o que você está sofrendo aí agora, caso você veja ou sinta que está sofrendo algo e não sabe o que é, procure um psicanalista até online, que é tudo que a gente está falando aqui hoje. Agora, faça como esse senhor. É uma dica que eu dou para vocês, eu faço um desafio aqui. Procure a terapia, tenha essa experiência para que você possa ver o quanto você pode crescer com isso. Mas estou uma pessoa super bem. Continue e cresça mais ainda com as ferramentas que você pode descobrir online, por exemplo, pode ser. Nunca esqueça, a terapia, ela segue uma linha. Isso aí eu preciso falar para vocês. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu preciso fazer uma sessão de terapia para eu ficar bom, será que eu tenho que ir uma vez? Eu sinto te dizer, mas a resposta não é a que você está esperando se for só uma sessão, não. O tratamento da terapia com o psicanalista, ele é contínuo, seja presencial ou online. A gente falou muito do online hoje, então vamos lá para o online. Eu faço uma sessão com o psicanalista e descobri que eu tenho ali algumas coisas. Quanto tempo vai demorar? Será que eu tenho que perguntar? Você pode perguntar isso para o terapeuta, mas eu posso garantir para vocês que a pergunta, a maioria das vezes, né, ela vem com a resposta, quanto tempo vai durar a terapia comigo? O psicanalista, geralmente, ele vai responder para você, é um tempo que não conseguimos te dar. Não tem como falar assim, olha, se você fizer 7 sessões, você está curado. Não tem isso. Então, quando você for procurar o autoconhecimento, por exemplo, não procure tempo. Faça a terapia, siga o ciclo. Às vezes é semanal, que a maioria dos psicanalistas atendem semanalmente. Faz semanal. Não se preocupe, não vá para a terapia com o tempo, eu quero fazer só 6, 7 sessões e quero resolver meu problema. Não é assim que funciona. Imagina como que é o caminho para você acessar o emocional, o inconsciente de uma pessoa. Às vezes a pessoa traz problemas para a terapia online, por exemplo, falar da online, ela traz problemas ali e que o terapeuta ele vai ter que conduzir até chegar no foco do problema que nem a pessoa ainda sabe. Então os caminhos são muito longos. Então a terapia com o psicanalista, a terapia psicanalítica, por exemplo, ela é uma tipo de terapia que não tem o tempo para acabar. Você vai ficar bom, vai ter um tempo em que você vai falar, poxa, se você chegou com um problema emocional, eu me curei. Mas a terapia, muitas das vezes, guardem o que eu vou falar para vocês aí que está do outro lado da telinha. Muitas das vezes, você que vai fazer a terapia, você vai se apaixonar por esse tipo de tratamento. Por quê? Você vai buscar o autoconhecimento. E cada vez que você vai com um problema emocional, o terapeuta vai te ajudar, vai resolver, vai colocar uma tampa em cima desse problema emocional e você vai descobrir ferramentas cada vez mais internas. Então você vai se apaixonar pelo autoconhecimento. Por isso que eu falo, tenha essa experiência, procure, tem acesso, não tem? A gente acabou de falar várias ferramentas que pode ser online, que pode trazer benefício para você. Então, onde você estiver, não importa como, você pode ter essa experiência da terapia online na sua vida. Mas a gente falou no comecinho sobre a formação da psicanálise, não falamos sobre isso? Como que a pessoa pode... Até foi uma pergunta de um telespectador. Lembrando, mande a sua pergunta através das redes da MIDTV. Tenho essa dúvida que você falou, fiquei encafifado com isso. Poxa, coloca, vai lá nas redes, coloca agora. Tá ouvindo agora? Tem essa dúvida? Coloca essa sua pergunta para a gente trazer para cá, para o programa, ler a sua pergunta, falar o seu nome, mostrar que você participou e resolver, tirar a sua dúvida ali. Então, não se acanhe, participe e lembre-se sempre, a terapia é muito importante. Não importa, as pessoas falam assim, mas eu estou no fundo do poço, estou sentindo que eu estou no fundo do poço, ainda tem salvação? Nunca coloque isso. O fundo do poço, às vezes, é só uma coisa que está aqui dentro de você. Você fala assim, acho que daqui para baixo eu não posso ir.
não pense em altura do poço. As pessoas falam assim, eu estou lá no fundo. O que é o fundo para você? Qual o longe é o fundo do poço lá para baixo? Onde você sente isso? É que você acha que não tem mais para onde cair? Seja o momento que você estiver, a terapia é para qualquer pessoa e tem saída. Tem saída. O projeto todo do Vamos Pensar deste programa é você aí que está do outro lado saber que tem saída para qualquer problema que você possa ter. Mas eu fui no psicanalista ali e é mais do que isso que eu preciso. Não importa, faça a terapia com o psicanalista, ele vai te ajudar emocionalmente e se precisar de um médico, você vai atrás do médico, mas não pare. A gente falou uma vez de uma equipe multidisciplinar que às vezes você precisa para resolver seus problemas. Estou tratando com um psicanalista. Aí o psicanalista junto com você viu que você precisa, por exemplo, de remédios. Pode ser. No psicanalista não te dá remédios, mas ele pode falar, procure então um médico psiquiatra. O psiquiatra é um médico, aí ele já é a pessoa dos remédios. Então ele vai. Aí o psiquiatra ele vai falar assim para você, você já está tratando com o emocional com o psicanalista, que legal, mas procure uma outra especialidade. Então, às vezes, você vai formando os especialistas para cuidar de você. Imagina que legal uma pessoa que tem vários problemas, ansiedade forte, por exemplo. Ela vai e faz o emocional, ela trata do emocional com as pessoas, né, com um psicanalista, por exemplo. Ela trata da parte medicamentosa com o médico, que é o psiquiatra. E, às vezes, ela vai para uma outra especialidade. Então, imagina todo mundo trabalhando junto para cuidar de você. E uma coisa que eu sempre falo, e a gente falou muito aqui no programa, o online pode te ajudar. Lembre-se sempre disso, não importa o momento que você está, o que você está sentindo aí do outro lado. Poxa, você falou algo aí no programa que mexeu comigo, eu acho que eu posso ter algo ali, não sei identificar direito. Procure. E você tem outras especialidades, até online, né? Essas especialidades que eu falei para vocês hoje, psicanálise, psicólogo, psiquiatra, nutrição, né, nutricionista, várias outras especialidades tem online. Olha o benefício que você pode ter para cuidar da sua saúde e eu não tenho medo de falar não, sem sair de casa. Olha que legal, sem sair da sua casa, às vezes sem sair do seu quarto, você faz a sua sessão de psicanálise. E para falar por último aqui para vocês uma experiência que mexeu muito comigo, até hoje eu lembro dela. Tem uma pessoa que ela me procurou na terapia e ela falou assim, olha, eu acho, ela não sabia, eu acho que eu tenho uma ansiedade muito grande, porque todas as coisas que vão acontecer na minha vida, eu já me preocupo lá na frente. E eu lembro que na primeira sessão, foi online com ela, né, até hoje a gente fala ainda. Por que eu falo isso, né, um parênteses aqui? Porque às vezes as pessoas continuam o tratamento mesmo depois que sentem bem, por ver o quão importante, quão bom é o autoconhecimento. Então, voltando, a pessoa procurou e falou assim, olha, eu acho que a minha ansiedade é muito grande mesmo. E eu identifiquei algo com o que ela estava falando na primeira sessão. Eu vi que ela sofria antecipadamente. Uma vez, ela falou para mim assim, olha, uma vez eu tentei fazer a consulta com um psicanalista presencial. Fui lá num lugar, agendei, fui até lá. Só que ela tem esse problema, a gente identificou uma ansiedade muito grande mesmo, e às vezes ela pegava ônibus, ficava perturbada, ansiosa. Imagina a pessoa, às vezes, pessoas à sua volta, estou incomodada. Às vezes ela tinha que ficar lá esperando, falar com uma secretária. A pessoa que tem ansiedade, às vezes ela tem um pouquinho de uma autoestima, por exemplo, ela tem um pouquinho de baixa autoestima. Então isso envolve também transtorno de imagem. Olha quanta coisa que envolve um problema emocional. Aí ela me procurou online, já descobrimos sobre a ansiedade, o grau que ela tinha, a baixa autoestima que precisava ser resolvido. E eu lembro que até hoje, né, ela faz comigo, mas vamos falar assim, 3, 4 sessões, a gente já estabeleceu muitas metas que foram ajudando ela ao longo do tempo. Hoje, essa mesma pessoa que chegou lá com uma ansiedade gigantesca, não conseguia nem presencial, online, ela resolveu o problema da ansiedade. Ela tem um autocontrole muito grande com as ferramentas que a gente trouxe para a terapia e ela consegue administrar a sua vida melhor. A gente resolveu o problema da baixa autoestima. A baixa autoestima ela nem sabia, a gente descobriu na terapia. Porque a gente vai lá, cura pela fala, ela foi falando, a gente conduzindo ali, né, o trabalho do terapeuta, do psicanalista, e a gente descobriu. Hoje ela é uma pessoa muito feliz.
E por que me marcou muito isso? Quando a pessoa chega desesperada numa sessão de terapia e nem sabe o que é, e quando a gente, através das sessões da psicanálise online, online, igual a gente está falando aqui, né? Tá me vendo, ela viu uma chamada de vídeo, resolveu. Ela conseguiu controlar, colocar nos eixos a vida dela. Eu lembro que no primeiro programa aqui a gente falou que às vezes você está aí, você é um carro, imagina se você fosse um carro, só que sem o volante, né? A gente até fez essa brincadeira, você está desgovernado, Paulo. A terapia, ela vem colocar o volante no seu emocional, te dar ali o controle e falar, agora você consegue direcionar o seu emocional. E tudo isso, até hoje com essa pessoa, eu falo online. Olha como é importante a terapia online que a gente vem falando aqui. Então, tenha a experiência. Não use como desculpa assim, pô, eu vou ter que procurar um consultório, sair, andar lá no centro da minha cidade, ver quem que é psicanalista, por exemplo, se for psicanalista, procurar, agendar. Não, essa desculpa aí não precisa mais dar. Você tem a terapia online. Lembre-se sempre, se você tem condições, vê que pode fazer uma sessão de terapia ou sessões de terapia, faça, online está facinho. Busque o autoconhecimento. Ah, mas não tem problema emocional nenhum. Acabamos de falar sobre isso. Procura para o autoconhecimento. Eu tenho falado, né, o objetivo do programa Vamos Pensar é ajudar você emocionalmente. Então, seja o que você estiver passando, as coisas que você estiver enfrentando, as pessoas que às vezes não estão tão bem com você à sua volta e você não sabe o que é, às vezes é algo emocional até com alguém que está do seu lado, você não sabe nem o que fazer. Estou perdido. Ah, Paulo, estou perdido. Você falou um monte de coisa aí, eu não sei nem por onde começar. Sabe sim. Você pode entrar em contato com um terapeuta, online que seja, e procure resolver isso, procure identificar. Eu tenho falado que uma das coisas mais importantes para resolver o problema emocional é o autoconhecimento. Ah, mas eu não consigo saber sozinho. Então vamos fazer o seguinte, procure um terapeuta. Ah, você está falando muito sobre isso. É uma ferramenta, é uma das principais ferramentas que pode te ajudar. Então, o propósito do Vamos Pensar deste programa é esse. Você identificar, você falou algo que mexeu comigo. Eu fico feliz, por exemplo, se você que está ouvindo aí do outro lado, de tudo que a gente falou, de todos esses minutos aqui que você parou para ouvir a gente. Você conseguiu tirar uma palavrinha que tem a ver com o seu problema ou tem a ver com a sua vida e você identificou por essa palavrinha que a gente falou aqui, eu acho que eu tenho que me tocar, tenho que fazer alguma coisa, tenho que sair aqui da minha poltrona, do meu sofá e procurar a minha ajuda. Faça. O propósito é fazer com que você entenda que tem mecanismo para ajudar você, seja o que for. Tá? Então não se esqueça, a terapia emocional é a melhor forma, seja presencial ou seja com essa bagatela de coisas online que a gente falou aqui, de benefícios que pode trazer para você. Olha, a gente falou aqui da parte geográfica, que ela pode te ajudar onde você estiver. A gente falou aqui também da flexibilidade de horários. Olha que legal, por onde você estiver, um terapeuta, você pode, depois das 6 da tarde, se ele puder, olha que legal. Você vai no cantinho, chama por vídeo e você vai ter a sua sessão. Ah, a gente falou também da privacidade. Qualquer lugar, a gente deu até o exemplo aqui, a pessoa falou assim, não tem lugar para fazer minha sessão. A pessoa falou que podia no carro. Ah, o meu carro está na garagem ali, ninguém me atrapalha. Vai lá, faça a sessão, chama por vídeo lá de dentro, ninguém está te ouvindo, está tranquilo. Olha como é bom a privacidade na terapia online. Falamos também da acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Tem uma pessoa que é cadeirante e ela me procurou, eu lembro até hoje. Ela falou assim, ó, seu consultório é aonde? Eu falei para ela, ó, eu tenho consultório, eu falei para ela onde que era e que eu atendi online também. Nossa, você atende online? Resolveu a vida dela. Ela, sem sair da casa dela, com problema de mobilidade, faz a sessão, vai consertar o seu emocional, vai descobrir ferramentas internas que vai te ajudar a vida inteira, que está aí dentro de você, só precisa descobrir. A sessão de terapia traz isso à luz. A gente falou também da continuidade. Poxa, meu terapeuta mudou. Se ele atender online agora, você pode continuar. Ah, mas vou ter que me mudar. Continua, se ele atender online, você vai continuar seu tratamento sem interrupção. E isso é muito importante. Falamos também do constrangimento. Pô, vou ter que sair, entrar no consultório e as pessoas vão me ver saindo do consultório de psicanálise. O que vão pensar? Embora que não tem problema nenhum isso, mas às vezes é um problema interno seu, que pode até ser resolvido. Vá lá, não ligue para isso. Você pode fazer online, ninguém vai te ver. Aí você vai resolvendo e talvez o problema de se sentir constrangido por cuidar do emocional
seja mais um item que você deve levar para a terapia para resolver. A gente falou também da sensação de conforto, como é importante você estar confortável para fazer a sua sessão. Eu lembro até hoje, tem uma pessoa que foi fazer terapia presencial e ela sentou lá no sofazinho, né? Tinha 2 sofazinhos e eu estava sentado em um como terapeuta, né? Ela no outro e ela falando ali, E ela falou assim, eu lembro até hoje, ela falou assim, olha, eu tenho um lugar, um sofá no meu quarto que ele é muito confortável, mais que esse aqui. Ela até falou do consultório que ela estava. E eu lembro que hoje, né? Hoje eu ainda falo com essa pessoa, a gente trata online e ela faz lá do sofazinho do quarto dela. Então olha o conforto que tem. Então você pode fazer trancadinho no seu quarto, num lugar, estou sozinho em casa, é o horário que você vai marcar a sua sessão num horário tranquilo. Olha que conforto do seu lar, por exemplo, você pode fazer. Né? Então falamos sobre isso. A gente falou também a respeito do acesso a outros especialistas. Estou fazendo terapia com psicanalista também, vou procurar um médico, vou fazer... Olha que legal, você pode ter acesso a outras ferramentas, outras especialidades com a terapia online. A gente falou das plataformas tecnológicas, todo mundo está no WhatsApp, todo mundo está fazendo chamada de vídeo com amigo. Por que não fazer na sua sessão de terapia? Isso é fantástico, essas ferramentas aí trouxeram a cura emocional, por exemplo, no caso da psicanálise, bem próximo do paciente. Então não tem essa desculpa, como é que eu vou fazer? Não, a plataforma que você tiver, se o terapeuta lá tiver a condição também, as ferramentas, vocês vão fazer a sua sessão tranquilo. Falamos também para iniciantes, né? Intimidação para iniciantes. Olha que legal você poder fazer. Eu quero começar, não sei por onde. Não quero ir lá no centro, procurar um lugar que tem um consultório. Não, vai lá. Você pode entrar em contato e fazer. É a sua primeira vez como um paciente de terapia? Vai lá, experimenta a terapia online. Você vai ver como é legal, facinho. Você vai conseguir fazer do canto que você estiver, onde você estiver, na flexibilidade que às vezes você encontra ali, bate o horário. Olha, aquele terapeuta pode sábado à tarde. Olha que legal, um horário diferenciado, não é? Se ele puder e você também, pronto, flexibilidade de horário. Falamos então hoje muito a respeito da terapia online. O objetivo nosso aqui da MDTV, do programa, né, que a gente está trazendo para vocês, é para que você entenda que a distância que você tem para começar a tratar emocional não passa de um clique num dispositivo, porque pode ser online. Olha que fantástico, lembre-se sempre disso. Batemos muito da tecla do online hoje? Batemos muito na tecla do online. Mas é para que você saiba que tem ferramentas e também está bem próximo de você. Se você quer participar, só relembrando, deixe suas perguntas nas redes da MDTV para que nós possamos trazer para o programa, responder ao vivo aqui, né, um programa, para que você entenda que às vezes as pessoas que estão do seu lado estão mais próximas do que você imagina. Eu estou aqui do outro lado da telinha e quero ler a sua pergunta. Quero mostrar para você que as respostas elas existem. Você só precisa fazer ela e deixar nas redes sociais da MDTV. Então, obrigado por todo mundo que está aí, né, que acompanhou a gente e por todos esses assuntos importantes do emocional que a gente traz. Eu falo para você, vamos pensar.